Existe algo escondido nas cidades brasileiras. Entre prédios antigos, porões esquecidos, apartamentos lacrados, espaços onde o tempo não passa e a realidade por vezes quebra. Neste vídeo, você vai ouvir 3 relatos reais, profundos e absolutamente perturbadores. Relatos que se conectam através de fragmentos de uma presença sombria, uma força invisível que se alimenta do que esquecemos, do que deixamos para trás e do que preferimos não enxergar. Essas histórias vieram até nós através de pessoas diferentes. Gente comum que viveu o incompreensível e sobreviveu para contar. Pelo menos por enquanto. Preste atenção nos detalhes. Cada lugar, cada nome, cada sussurro pode esconder algo maior. E ao final talvez você perceba: algumas portas nunca deveriam ser abertas. Prepare-se. Apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e ouça com atenção. Meu nome é André. Tenho 32 anos e por muito tempo evitei contar essa história. Por vergonha, talvez, ou medo de parecer louco. Mas o que vivi no fim de 2018 numa casa alugada nos arredores de Juquitiba, interior de São Paulo, me deixou marcas que nem o tempo apagou. Tudo começou quando eu decidi sair de São Paulo, capital. Precisava de sossego. O fim de um relacionamento longo e um burnout violento me deixaram numa espiral de ansiedade e insônia que remédios já não controlavam. Um amigo que conhecia a região me indicou uma casa que vivia desocupada, mas que podia ser alugada por temporada. Era simples, mas isolada, cercada por mata nativa, com um pequeno riacho nos fundos. Me pareceu o lugar perfeito para me reequilibrar. Quando cheguei lá pela primeira vez, num domingo à tarde, o céu estava fechado. A casa era de madeira escura, com um alpendre na frente e janelas antigas de vidro grosso, levemente amareladas. O cheiro era de umidade, madeira velha e algo mais. Algo que não consegui identificar de imediato. A sensação era parecida com entrar numa igreja abandonada, como se o ar ali estivesse estagnado há décadas. Passei os primeiros dias em paz. A casa era silenciosa. Durante o dia, o canto dos pássaros era a única trilha sonora. À noite, o som dos grilos e do riacho criavam uma espécie de manto acústico reconfortante. Me senti melhor, como se o lugar estivesse me curando. Até a 4ª noite, eu acordei às 2h34, exatamente esse horário, com a sensação de que tinha alguém na casa. Era como se um peso tivesse sido colocado sobre o colchão, bem aos meus pés. Me sentei devagar, o quarto completamente escuro. A única fonte de luz vinha da janela, onde a lua atravessava a mata e projetava sombras estranhas no chão de madeira. Pensei em acender a lanterna do celular, mas hesitei. A sensação não era de ameaça direta, era desconforto. Como se algo estivesse me observando, mas de forma curiosa, não agressiva. No dia seguinte, explorei melhor os arredores da casa, tentando racionalizar a noite anterior como um pesadelo induzido pela minha mente cansada. Atrás da casa, descobri uma pequena trilha quase completamente coberta por folhas e galhos. Algo me incomodava naquela direção, como um zumbido mental, uma opressão silenciosa. Mas mesmo assim, segui. A trilha descia até uma clareira onde havia o que parecia ser um altar de pedras, com restos de velas vermelhas, penas pretas e cacos de vidro. Na hora, achei que podia ser coisa de jovens fazendo rituais, algo do tipo. Mas havia algo errado com aquele lugar. Um cheiro muito forte de ferro, como sangue velho, pairava no ar. E um frio que não condizia com o verão abafado daquele dia. Voltei rápido e jurei não voltar mais ali. Na 6ª noite, os ruídos começaram. Não vinham da mata, vinham de dentro da casa. Passos lentos no corredor, como pés descalços arrastando-se pelo chão de madeira. Eu ficava parado na cama, sem coragem de olhar pela porta entreaberta. Quando finalmente criei coragem, já perto, das 5 da manhã não havia ninguém. Coloquei câmeras no corredor e na sala. Nada sofisticado, só o que consegui com o 4G instável da região. E foi no sábado à noite que tudo desmoronou. Assisti às imagens do dia anterior e notei que, por volta das 3 da manhã, a câmera da sala captou algo.
Uma figura, uma mulher completamente nua, parada de costas para a porta da cozinha. Seu corpo era magro demais, com a pele pálida, quase acinzentada. O mais estranho, ela não parecia se mover, apenas surgir. Um quadro estava torto na parede ao lado dela, e na gravação, por um segundo, ele se alinha perfeitamente, como se o tempo tivesse voltado por um instante. Comecei a perder o controle. No domingo vi a mesma mulher no espelho do banheiro. Ela estava atrás de mim, os olhos completamente brancos, sem pupilas. Quando virei, claro, não havia ninguém. Mas o espelho ficou embaçado por dentro, como se alguém tivesse respirado contra ele do outro lado. Entrei em contato com o dono da casa, um senhor chamado Marcelo. Ele hesitou antes de falar, mas acabou contando. A casa havia sido construída sobre um sítio abandonado, onde nos anos 50 uma mulher chamada Aline desapareceu. Diziam que ela fazia parte de um grupo de espiritismo, mas que se afastou do grupo depois de um ritual onde algo deu errado. Dias depois, foi vista correndo nua pela mata gritando coisas sem sentido. Nunca mais apareceu. A única coisa encontrada foi um espelho enterrado no altar da clareira. Aquilo me paralisou. Eu lembrava da clareira e de como havia sentido uma opressão lá. Comecei a sonhar com ela, a mulher. Acordava toda a madrugada no mesmo horário, 2h34, sempre suando, o colchão gelado. Às vezes com marcas de mãos pequenas nos meus pés. Na última noite, a pior, acordei ouvindo minha voz. Era eu falando, mas minha boca estava fechada. A voz vinha da sala. Peguei o celular tremendo e fui até lá. A TV estava ligada. Tela preta. A minha voz sussurrava algo repetidamente. Quando me aproximei, reconheci as palavras. Eu deixei ela sair. Na tela, uma imagem começou a se formar. Era a câmera da sala. Ao fundo, no corredor, eu podia ver eu mesmo, parado, olhando fixamente para a câmera. Mas eu não estava ali, eu estava na sala. Ou achava que estava. O eu da filmagem sorriu e disse em voz alta: "Agora ela vai com você." Corri. Peguei o carro e saí sem olhar para trás. Só parei num posto a mais de 40 quilômetros dali. Quando olhei pelo retrovisor, vi o reflexo de algo no banco de trás. Uma mulher, olhos brancos, sorriso aberto. Desmaiei. Hoje moro em apartamento no centro de São Paulo e cubro todos os espelhos à noite. E mesmo assim, às vezes, às 2h34, ouço algo arranhando do lado de fora da minha porta. Ela veio comigo e nunca mais foi embora. Meu nome é Marcos, tenho 41 anos. E o que vou contar aqui aconteceu quando eu tinha 28, pouco depois de conseguir meu primeiro emprego decente na área de segurança patrimonial. Trabalhei por 3 meses como vigilante noturno em um prédio antigo no centro de Belo Horizonte, na Avenida Amazonas. Um lugar que, desde o início, me causava um incômodo sutil, uma espécie de inquietação difícil de explicar. O edifício se chamava Edifício das Américas, mas ninguém o chamava assim. Entre os moradores e vizinhos, ele era conhecido apenas como o Prédio da Porta Vermelha. Isso porque no 8º andar havia um único apartamento com a porta pintada num vermelho opaco e envelhecido, o 203, um número que por si só já era estranho, pois não combinava com a numeração dos outros andares. O prédio era baixo, com 4 andares apenas. Não existia razão para um número tão alto. E mais estranho ainda, o tal apartamento nunca teve morador. Desde que comecei lá, nunca vi ninguém entrando ou saindo. Mas à noite, às vezes eu ouvia coisas. Comecei naquele emprego num clima de alívio. Depois de 2 anos vivendo de pico e dividindo quarto de pensão, conseguir um posto fixo, mesmo que à noite parecia uma vitória. Eu fazia rondas no térreo e no subsolo, conferia câmeras, vigiava a entrada e ocasionalmente subia para verificar os andares. Na primeira semana, tudo foi calmo. O prédio era escuro, sim, os corredores tinham aquelas lâmpadas fluorescentes que demoram a acender e piscam como num filme de terror, mas nada fora do comum. Foi só na segunda semana que as coisas começaram a dar errado. Era uma quinta-feira, por volta das 2h da manhã. Eu estava no saguão principal, terminando de anotar as rotinas da ronda, quando a câmera do 3º andar falhou.
A imagem ficou distorcida por cerca de 3 segundos e depois retornou. Revi a gravação. A distorção ocorreu justamente quando a câmera girava em direção à porta do 203. Decidi subir. Subi devagar, ouvindo cada passo ecoar nas escadas de concreto. O prédio inteiro tinha cheiro de mofo, misturado com verniz velho e encanamento oxidado. Ao chegar no terceiro andar, me deparei com o habitual: corredor vazio, silêncio. Mas quando me aproximei do 203, notei algo que não tinha visto antes. Havia um risco vertical na porta, feito com algum objeto cortante. Um único traço de cima a baixo. A madeira parecia ter sido aberta, mesmo que só superficialmente, como se alguém tivesse arranhado com uma lâmina. O mais estranho era recente. A lasca da madeira ainda estava no chão. Agachei e peguei. Era leve, recém-cortada. Voltei para a portaria, tentando ignorar. Mas, naquela mesma madrugada, por volta das 4h12, ouvi pela primeira vez o som. Um toque, ritmado vindo do interfone. Mas não era de nenhum apartamento válido. Era do número 203. Quando atendi, só ouvia estática. Mas havia algo por trás. Um chiado e uma voz abafada, como se alguém estivesse sussurrando em outro idioma. Gravei com o celular. Reproduzi várias vezes nos dias seguintes. Nunca consegui entender. Mas me arrepiava sempre, sem falha. Comecei a ficar obcecado. Revirei os arquivos do condomínio, tentando encontrar informações sobre o 203. O síndico, um sujeito velho e ranzinza chamado Silvério, me proibiu de continuar perguntando. Disse que não era da minha conta e que aquele apartamento estava lacrado desde 1987. Segundo ele, houve um incidente grave ali, mas nunca explicou o que exatamente. Ignorei o aviso. Continuei investigando. Encontrei um ex-morador, um senhor chamado Fábio, que vivia agora num asilo. Fui até ele. Quando falei do 203, ele empalideceu. Disse que na época havia uma mulher que morava lá sozinha chamada Raquel, professora, de piano extremamente reservada. Em 1987, foi encontrada morta dentro do próprio apartamento, mas o mais assustador. Segundo a polícia, o corpo estava trancado no quarto, com a porta fechada por dentro e todas as janelas seladas com tábuas, pregadas pelo lado de dentro. Não havia como alguém ter entrado ou saído. Fábio me disse que, depois disso, ninguém mais aceitou morar no 203. E quando tentaram demolir parte do apartamento, ferramentas quebraram, operários desistiram. Um deles desapareceu por 3 dias e, quando foi encontrado, estava num galpão distante, nu e coberto de hematomas, dizendo apenas uma coisa: ela ainda está lá. Aquilo foi a gota, mas por algum motivo continuei. Talvez fosse uma mistura de fascínio e autodestruição. Comecei a subir todas as noites. Ficava parado em frente à porta do 203, escutando. Às vezes, ouvia algo se arrastando lá dentro. Outras, uma música lenta, como um piano desafinado tocando notas aleatórias repetidamente. Uma vez, ouvi passos vindo até a porta, parando a poucos centímetros de mim. E depois, batidas suaves. 3 vezes. Tum, tum, tum. Na madrugada de 14 de novembro, cometi meu erro final. Encontrei uma chave velha num armário antigo na portaria. Estava marcada apenas com a letra R. Tentei na fechadura do 203 e, para minha surpresa, ou desespero, ela girou. A porta se abriu com um estalo seco. Lá dentro, o ar era pesado, irrespirável. O cheiro era de carne crua com incenso queimado. O apartamento estava intacto, como se ninguém tivesse entrado ali há décadas. Cortinas vermelhas, móveis cobertos de pó e um piano no canto da sala, com todas as teclas amareladas. A única coisa limpa ali era o espelho sobre a lareira. Refletia nitidamente, como um olho atento. Avancei, como se guiado por alguma força. Entrei no quarto ao fundo. Era pequeno. Paredes cobertas de papéis com símbolos e no centro, uma cama de ferro com lençóis imaculados. Havia algo deitado ali coberto por um lençol branco. Contra tudo o que meu instinto gritava, puxei o pano. Era eu, meu corpo, meu rosto.
Os olhos abertos, vidrados, o peito parado, a porta bateu atrás de mim. E então ouvi. O piano começou a tocar, lentamente, sozinho. Corri. Empurrei a porta com tudo, saí tropeçando pelo corredor, desci as escadas e saí do prédio. Nunca mais voltei. Depois daquela noite, perdi o emprego. Tive crises frequentes de pânico. E o pior, passei a me ver. Não no espelho, mas em lugares aleatórios. No reflexo de vitrines, no vidro de ônibus, até no visor escuro de um interfone, quebrado. Sempre meu reflexo, olhando de volta com um leve atraso. Às vezes ouço piano à distância e sei, com uma certeza que não consigo explicar, que o corpo ainda está lá, no quarto fechado do 203, esperando. Meu nome é Juliana. Tenho 35 anos, sou arquiteta e há cerca de 6 anos fui contratada para fazer um levantamento técnico de uma estrutura subterrânea esquecida no centro de Belo Horizonte. Uma antiga galeria comercial que ficava fechada desde os anos 80, enterrada sob os escombros de um prédio que havia desabado parcialmente por falhas estruturais. O que ninguém sabia, ou talvez preferisse esquecer, é que essa galeria fazia parte de um complexo maior, interligado por túneis, antigos e acessos fechados. E o que encontrei lá embaixo não era só concreto, vigas e poeira. Era uma presença. Algo que parecia me conhecer antes mesmo de eu descer o primeiro degrau. Tudo começou com um convite informal da prefeitura que queria avaliar a possibilidade de revitalizar a região. Era uma proposta ousada: transformar a área da antiga galeria América Central num centro cultural. Aceitei o trabalho porque parecia simples: 2 dias de inspeção, fotos, anotações, análise estrutural e fim. Mas não foi isso que aconteceu. A entrada da galeria ficava atrás de um estacionamento antigo, de fachada pichada e portão enferrujado. No primeiro dia, desci acompanhada de 2 técnicos da prefeitura, mas logo percebi que eles não estavam à vontade. Um deles, Marcos, fez questão de me dizer, no elevador de serviço, que levava ao subsolo: "Você sabia que esse lugar é colado com o prédio do número 400 da Amazonas? Aquele que tem um andar que não existe, o tal do 203. O nome acendeu uma memória incômoda. Meu primo havia trabalhado como vigilante naquele prédio e depois de um tempo, desapareceu. Nunca mais foi visto. A família especulou de tudo, mas nada foi comprovado. O corpo nunca foi encontrado. O último emprego dele, segundo minha tia, foi no tal prédio da Porta Vermelha. E agora ali estava eu, a poucos metros de onde tudo começou. A estrutura da galeria era assustadora. Era como andar por uma cidade fantasma soterrada. Havia vitrines inteiras com manequins cobertos de teias, restos de lojas de sapatos, papelarias, até um salão de beleza com espelhos ainda intactos. Mas não havia energia. Apenas o som abafado das nossas botas pisando sobre entulho e aquele silêncio opressor que parecia apertar o ar a cada metro descido. No segundo dia, voltei sozinha. Os técnicos alegaram incompatibilidade de horário. Na verdade, estavam com medo. E eu, racional como sempre fui, tratei de ignorar superstições. Comecei a desenhar as plantas do subsolo e encontrei uma porta escondida por trás de uma parede de divisória, uma antiga entrada de manutenção. Estava trancada, mas o trinco cedeu com uma chave mestra que eu usava. A porta deu acesso a um corredor ainda mais antigo, sem iluminação natural. As paredes ali tinham inscrições riscadas na tinta descascada, palavras soltas, datas, símbolos estranhos. A 30 metros da porta, encontrei uma bifurcação. Escolhi o lado esquerdo. Havia uma sala de armazenamento cheia de estantes de ferro, todas vazias. No fundo, algo me chamou a atenção. Uma cadeira, de rodas virada para a parede. Quando me aproximei, percebi que tinha algo escrito nas costas dela. Letras apagadas à faca. Raquel foi a primeira. Senti um arrepio tão forte que deixei cair minha prancheta. Ao me abaixar para pegar, percebi algo ainda pior. Havia pegadas na poeira, frescas, como se alguém ou algo tivesse passado ali há minutos, descalço e de um pé só.
Recuei lentamente, sentindo meu corpo inteiro entrar em alerta. O ar ficou mais pesado, quase sólido, e então eu ouvi um piano tocando notas lentas, vindo do corredor ao lado, onde eu não tinha entrado. Corri, mas quanto mais corria, mais os corredores pareciam mudar. As portas trocavam de lugar. A arquitetura não fazia sentido. Era como se o espaço estivesse vivo, tentando me desorientar. Os sons de piano ficaram mais altos, mas agora acompanhados por sussurros, vozes múltiplas, algumas chorando, outras gargalhando, algumas me chamando pelo nome. Jo, volta, Jo. Vi um espelho antigo encostado numa das paredes, e no reflexo eu não estava sozinha. Uma mulher magra, pálida, de olhos completamente brancos, estava atrás de mim, sorrindo. Era Raquel. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que era ela. A mesma mulher das histórias do apartamento 203 apaguei. Quando acordei, estava do lado de fora da porta de entrada da galeria, com as roupas cobertas de poeira, os joelhos machucados e minha mochila revirada. Mas o pior, havia algo dentro dela que eu não havia levado. Um pedaço de espelho, sujo, estilhaçado, com uma marca de dedo ensanguentado no canto. Desde aquele dia, não consigo mais ficar perto de espelhos. Um psicólogo diria que é trauma. Mas não é isso. Porque às vezes, quando esqueço e passo distraída por um vidro ou tela desligada, vejo Raquel, ou pior, vejo Marcos, meu primo desaparecido, preso do outro lado, batendo com a mão no vidro, pedindo ajuda, e agora eu sei. O 203, a galeria, os reflexos, os sons, tudo está conectado. São partes de uma mesma coisa. Um nó antigo, preso debaixo da cidade, alimentado por anos de silêncio, esquecimento e medo. E o mais assustador? A entrada da galeria não foi selada. Está lá, escondida, mas acessível, esperando o próximo.